Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou médica neuropediatra na cidade de Jaú. E esse é o 9º vídeo da série Decola na Escola, o penúltimo vídeo sobre uma série muito completa sobre os problemas de aprendizagem. E no vídeo de hoje, a gente vai saber mais sobre os transtornos específicos da aprendizagem, dislexia, descalculia, disgrafia. Vamos lá? Pois então, nos outros vídeos aqui no canal, você pode saber sobre vários outros assuntos que fazem diagnóstico diferencial com esses transtornos específicos da aprendizagem. Mas hoje a gente vai falar desse grupo de problemas em que você tem que ter um prejuízo significativo, não é qualquer dificuldade, tá? Na aprendizagem, seja da leitura ou da escrita ou da aritmética, em comparação ao nível de escolaridade, idade e capacidade intelectual dessa criança. E tem que ser persistente. Ou seja, eu preciso que essa dificuldade seja uma dificuldade importante, que realmente cause prejuízo à aprendizagem dessa criança em comparação à turma, né? Então, a idade escolar, a idade dessa criança e também a capacidade intelectual. Ou seja, eu preciso saber se essa criança tem deficiência intelectual ou não para fazer esse diagnóstico, tá bom? Porque se ela tiver um transtorno do desenvolvimento intelectual, que é a deficiência intelectual, então eu não posso fazer esse diagnóstico. Esse diagnóstico também não pode ser feito se existe falha ou lacunas acadêmicas, ou seja, na época da pandemia em que as crianças não tiveram educação formal adequada acadêmica por quase 2 anos, esses diagnósticos ficaram meio que em suspenso. Por quê? Porque eu precisei passar por um período de 6 meses, 1 ano e pouco de intervenção para depois poder reavaliar essas crianças e dizer se realmente havia uma falha na aquisição da aprendizagem. Inclusive, fazer essa intervenção adequada, seja com uma fono, com uma psicopedagoga, a depender da situação, ela é um critério necessário para o diagnóstico, de forma que a dificuldade permaneça importante, apesar de intervenção adequada por pelo menos 6 meses. Entendeu? Então, eu tenho que descartar questões relacionadas à falta de escolarização. Então, a criança que falta muito em decorrência de ficar doente, a questão da pandemia, uma criança que, por exemplo, para a criança de 1º ano é muito importante a figura da professora. Então, a professora ficou doente, depois ficou grávida, depois teve licença, aí teve 2, 3 professoras que vieram substituir. Essa criança pode ter problemas de aprendizagem e você tem que ter um período estável para poder cobrar essa aprendizagem dessa criança, tá certo? E essa dificuldade de aprendizagem, então, ela não pode ser explicada por uma doença neurológica, ela não pode ser explicada por uma deficiência intelectual ou um autismo, por exemplo, e ela também pode ser confundida com TDAH, com doenças psiquiátricas, com questões psicossociais, então a criança que sofre violência em casa, que são tudo questões que eu abordei nos primeiros vídeos aqui da série, não é? Então, vocês entendam que a avaliação de uma criança que vai mal na escola, ela é uma avaliação complexa, multidisciplinar, e é necessário também para o diagnóstico dos transtornos específicos descartar questões visuais e auditivas. Então, minha gente, para vocês que têm dúvida, assistam a série desde o primeiro vídeo, porque tem informações imprescindíveis para que você possa ter esse diagnóstico. E aí você tem esses 3 tipos, e aí tem um misto também, em que você pode ter associação de mais de um tipo, em que você tem a dislexia, que é a dificuldade da compreensão da leitura. Você tem a disgrafia, que é a dificuldade da linguagem escrita, e você tem a descalculia, que é da matemática, da aritmética, tá bom? Então, você vê, às vezes, uma criança
que está com uma dificuldade muito grande de alfabetizar e que sabe fazer as contas, vai muito bem de matemática, é esperta, presta atenção nas coisas, monta quebra-cabeça, não tem outras dificuldades. Ou na matemática, você vê uma criança que lê muito bem, que vai bem de português, mas que não sabe o básico de matemática. A discrepância entre as matérias é muito grande. Então, não pode ser uma questão relacionada à inteligência daquela criança. Você vê que é uma criança que é inteligente. E esses transtornos de aprendizagem, minha gente, eles também podem ser diagnosticados numa apresentação mista, né, que no CID-10 era o F81.3, quando você tem, por exemplo, tanto sintomas para português quanto para matemática, mas sem configurar uma deficiência intelectual. Então, ela tem um QI normal, mas ela tem uma dificuldade muito grande para o nível de compreensão dela, para o nível de escolaridade e nessas matérias principais, né? O tratamento é feito com fono e psicopedagoga, na dislexia e na disgrafia, e na matemática, mais a psicopedagoga, com apoio sempre de material concreto. Então, apoio visual, apoio de conteúdo tátil, né, sensorial. Então, tem tratamento. E você tem direito, por exemplo, a algumas adaptações nas avaliações da escola, mais tempo de prova, complementar com provas orais, com nota de trabalho. E isso está na lei. Se você tiver curiosidade, existe o site da Associação Brasileira de Dislexia, que tem bastante informação que você pode procurar. E claro, hoje em dia na internet tem muita informação de tudo. O importante é você ter um diagnóstico correto para fazer uma intervenção. A frequência disso na população é muito alta, a prevalência é de 5 a 15%. A gente fala que gira em torno de 10% da população. Quer dizer, 1 em cada 10 crianças tem transtorno de aprendizagem, específico da aprendizagem. E essas crianças não vão aprender com reforço simples da escola. Ela precisa de uma terapia paralela, né, seja oferecida pelo setor público em contraturno, né, fora do período de aula, ou em serviços particulares, com fono, com pedagoga. Mas isso precisa ser trabalhado além do conteúdo da sala de aula, tá certo? A dislexia e a descalculia, ela tem um grande componente genético, né? Grande mesmo, assim. É muito frequente você pegar o pai ou mãe com um quadro semelhante, ou às vezes tio, mas geralmente pai e mãe. E você pode ter graus diferentes na mesma família. Então, por exemplo, você pode ter um pai que tem uma dislexia leve a moderada e um filho com uma dislexia mais grave, que tem dificuldade até para alfabetização básica, consoante vogal, né? Na dislexia mais leve, você tem dificuldade de interpretação, produção de texto. Então, assim, a dificuldade vai aparecer com certeza até 5º, 6º ano. Quanto mais grave, mais precocemente vai aparecer essa dificuldade. E sempre você vai suspeitar numa criança inteligente, esperta, que tem uma dificuldade muito grande pontualmente numa matéria ou noutra. A única questão é que na dislexia, se a criança tem muita dificuldade desde o início, ela acaba não prestando atenção por desmotivação e às vezes é confundido com déficit de atenção, com TDAH, ou mesmo ela passa a ter notas baixas em matemática, por exemplo, não por causa da matemática, mas porque ela não interpreta o enunciado e não sabe transformar o problema, a pergunta, em conta. E aí ela começa em mal de geografia, de história, de ciências, mas tudo por conta do português, entendeu? Então, tem tratamento, melhora, não afeta a inteligência, porque senão não pode ser feito esse diagnóstico, né? Mas se você não tratar, ela não vai conseguir fazer faculdade, muito provavelmente. Por quê? Porque na faculdade a gente tem que estudar sozinho, a gente tem que fazer TCC, a gente tem que fazer relatório. E aí, se eu não escrever e não souber ler e escrever direito, eu não vou conseguir vencer essas dificuldades, né? Isso no que tange principalmente a dislexia. Mas na descalculia, você tem alguns direitos, você vai poder usar calculadora. Então, assim, facilita muito a vida da criança e diminui tanto a questão da autoestima, que acaba sendo baixa, as críticas, né? Acaba o desânimo com a escola, porque as adaptações serão feitas e ela vai conseguir render aquilo que a capacidade dela permite, né? Na inteligência normal dela permite.
Então, transtornos específicos da aprendizagem existem, são frequentes, têm tratamento, mas precisa de diagnóstico correto e é um diagnóstico complexo, assim, não é, eu acho que é isso, vai lá e faz. Não, precisa da avaliação multidisciplinar, precisa fazer alguns exames de saúde, como tudo que eu venho falando em todo essa série Decola na Escola, que está falando tudo, basicamente. E é comum, às vezes, a gente encontrar o transtorno específico de aprendizagem com transtornos motores da coordenação, né? O transtorno do desenvolvimento da coordenação, que é o assunto do vídeo da próxima semana. E aí a gente fecha essa série e espera realmente ajudar as pessoas que tenham dificuldade. Lembrando que, além de história familiar, prematuridade, exposição a tabaco, drogas durante a gestação e mesmo na primeira infância, e também um ambiente que não seja muito propício, né? Ou seja, baixa escolaridade familiar, não tem muita exposição a um vocabulário melhor, não se lê livro com essa criança, fica muito tempo em tela, muita violência doméstica, então muita briga, desnutrição, que são todas as questões que eu sempre falo, vão afetar o desenvolvimento e podem gerar um transtorno de aprendizagem numa criança que geneticamente não o teria. Então, minha gente, estimular bem a nossa criança é muito importante. E aí aqui no canal tem 1 milhão de vídeos aí, vários vídeos, para vocês verem sobre desenvolvimento da linguagem infantil, marcos do desenvolvimento, como fazer um bebê mais inteligente, como estimular o seu bebê a ser mais inteligente, amamentar, dar comida direito, fazer atividade física, brincar bastante ao invés de ficar em tela, tem tudo isso, tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida pode mandar aqui no canal. Eu também tenho canal no Instagram, no Facebook, é tudo doutora Juliana Neuropediatra. Estou à disposição, tá bom? Deus abençoe.